Boa noite, pessoal. Vamos ser pontuais, né? Já que já estamos aqui. O Dr. Marcos Cuxa, ele não, infelizmente, ele não vai poder participar hoje da nossa reunião. E aí me pediu para realmente eu fazer a abertura. Eu queria agradecer a presença de todos no nosso Out of the Box. Eu acho que é uma boa tentativa da gente discutir coisas que realmente está um pouquinho fora da caixinha do nosso dia a dia, mas que são grandes dúvidas, eu acho que de muitas pessoas. Hoje a gente vai falar sobre lidando com a tabela SUS, TUS, AMB e CBHPM. Eu queria já de antemão agradecer a todos que estão participando e principalmente os coordenadores e o palestrante. Fábio Girardi vai ser o nosso coordenador e o Dr. Pedro Colares, o palestrante. Fábio, fica com você. Fique à vontade, meu amigo. Obrigado. Eu só me apresentar, meu nome é Fábio, eu sou cabeça e pescoço no sul do país, moro em Santa Cruz do Sul. Tenho alguma experiência no assunto, eu creio que seja por isso que o pessoal me convidou, porque eu faço auditoria de SUS, especificamente dentro do nosso hospital, que é um hospital filantrópico da nossa cidade. É um dos dois hospitais que a gente tem na cidade, é um hospital que centraliza a parte oncológica e já trabalho com auditoria SUS desde 2015, então tenho uma certa experiência na área e seja por isso que o pessoal me contatou. Gostaria de então apresentar o Dr. Pedro Polares, que vai ser o nosso palestrante, tudo com o Dr. Pedro agora. Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, eu estou aqui no hospital onde eu trabalho e a minha internet está bem ruim, tá todo tempo aqui acusando que o sinal está instável. Se vocês tiverem algum problema, eu vou tentar ficar ligado aqui no WhatsApp também, Jefferson. Se Ótimo. começar a cair aí, ficar ruim, tu me dá um sinal aqui no WhatsApp. Tá ótimo. Pessoal, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço também, fiz minha residência no INCA. Talvez também o convite tenha. Eu já estive participando da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço em algumas intervenções, principalmente na última revisão da tabela da CBHPM 2018, na revisão da tabela, principalmente na parte de cabeça e pescoço, e foi um projeto que eu encabecei juntamente com o Eduardo, o ex-presidente, e a gente trouxe algumas mudanças na tabela, tanto no intuito de melhorar a remuneração, tentar adequar e deixar mais justa, mas também com a intenção de corrigir algumas distorções que a tabela possuía, né? Eu estava preparando um PowerPoint, mas eu achei que ia ficar muito. Vocês estão ouvindo? Está acusando aqui sinal da Sim, internet então. instável. Não, assim que tiver alguma coisa, eu te aviso, viu, Pedro? Não Tá. se preocupe, não. Então, eu preferi mudar aqui a sistemática. Eu baixei aqui vários arquivos, vou já compartilhar minha tela e vou meio que dividindo os arquivos com vocês, porque eu acho que o slide ia ficar um pouco monótono e eu prefiro que isso se torne muito mais um fórum, uma discussão, até porque eu queria entender, vai depender muito da plateia, qual é o que é que vocês esperam saber, e talvez tenha coisa que até eu não consiga responder, mas o Fábio também parece que é uma pessoa aí bem experiente, talvez nós dois consigamos tirar as dúvidas de vocês. Então, para eu não começar a sair falando, dando uma palestra de um tema que eu não sei o nível também de conhecimento de vocês e quais são as dúvidas de vocês, eu vou meio que começando a gente a conversar aqui e deixar vocês à vontade para em qualquer momento vocês me interromperem e irem perguntando e vocês vão direcionando é, essa conversa e realmente precisa, a gente não fica aqui dando informações desnecessárias. Bem, é, o,
Na verdade, a tabela TUS, pessoal, o TUS, ele, vou até compartilhar aqui a tela, só para vocês terem a definição. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Então, na verdade, pessoal, a tabela TUS, o TUS a ANS, ela, que é a Agência Nacional que Regula os Planos de Saúde, ela desenvolveu a tabela TUS, que significa Terminologia Unificada em Saúde Complementar, que antes da tabela TUS, EMA entende como a codificação padrão desde então. E ela foi feita baseada na quinta edição da CBHPM. Então, pessoal, a tabela TUS, na verdade, é praticamente a tabela da CBHPM quinta edição. E é uma tabela que serviu de base para as CBHPM subsequentes. Muito pouco mudou de uma CBHPM, tabela da CBHPM para outra. A CBHPM, para quem não sabe, né, vocês vão, como eu disse, vão me interrompendo se eu estiver falando alguma coisa que vocês desconheçam, ou se eu estiver também falando alguma coisa que já seja de alcance de toda a plateia, e vocês podem pedir para a gente hierarquizada de procedimentos médicos. Quem que faz a CBHPM, pessoal? A CBHPM, ela na verdade, uma tabela emitida pela AMB, que é a Sociedade Médica Brasileira, mas lá na AMB tem uma comissão que se chama a Comissão da CBHPM. Nessa comissão, quando é feita, vamos dizer, uma renovação da CBHPM, e a CBHPM costuma renovar, ela é bienal, né? Ela só sai nos anos pares, né? Então, era para ter tido em 2020, mas eu acredito que com toda essa questão aí da Covid e tudo, acabou que eu não, confesso que eu não sei em que pé tá, se eles vão emitir a 2020 com atraso ou se eles vão pular direto para de 2022, que eu acho que é o que provavelmente vai acontecer. Mas a CBHPM, pessoal, são através de reuniões na AMB. Essas reuniões são mensais, né? E com essas reuniões, tanto você vai, são feitos acréscimos de códigos, correções de códigos, porque essa tabela é uma tabela viva, né? Não é uma tabela congelada. Ela é para ficar sendo atualizada à medida que as mudanças da medicina vão chegando. E, infelizmente, realmente não existe uma sincronia muito grande, principalmente com as novas tecnologias e a CBHPM. Normalmente, a CBHPM, ela tenta, nem sempre, mas na maioria das vezes, ela busca sincronizar mais ou menos os procedimentos que estão nela e com o rol da ANS. Nessa reunião da CBHPM, que acontece na AMB, tem representantes de todas as sociedades representantes. Tem os representantes da AMB, que funcionam mais ou menos como um juiz, um coordenador da reunião. Tem representantes das operadoras de saúde, dos convênios de saúde, e tem representantes da ANS. Então, como é uma reunião que tem todos esses atores, busca-se que saia dali decisões que já vão meio tentar conciliar com o rol, né, que são o rol da ANS, são os procedimentos que os convênios e os planos de saúde são obrigados a prover, né? Aquilo que não está no rol da ANS, o convênio ou o plano de saúde não é obrigado a pagar. Por exemplo, no rol da ANS, a gente ainda não tem a cialindoscopia instituída,
até o momento, né? Foi dado o start para a radioablação. A tecnologia também não está no rol da ANS, né? Está a tireoidectomia via convencional, mas, por exemplo, você operar toética não está no rol da ANS. Então, só para vocês entenderem que muitas vezes a gente está falando ali de novas tecnologias, mas são tecnologias que ainda não estão nem na tabela, nem no rol da ANS. Tá? Então, pessoal, o que é que a gente tem de mudanças que aconteceram na CBHPM nessa última edição de 2018? Né? Alguém quer fazer alguma intervenção, quer ponderar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Como eu disse, vocês podem interromper. Né? A CBHPM, a tabela, que eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler, principalmente as instruções, e é uma coisa que eu recomendo para vocês, né? As instruções gerais. Aqui é explicando como é que funciona a tabela, que pode começar a ler isso aqui, muita coisa faz sentido, e são informações, às vezes, que fazem diferença, por exemplo, de você cobrar da forma correta ou não, né? Então, essas instruções aqui de uso da tabela são mais ou menos também como as normas, assim, as regras para você usar as codificações. Então, aqui, ó, fala tanto dos portes, os auxiliares cirúrgicos, né, como é que são feitos o percentual, por exemplo. O que é recomendado aqui na tabela, né, a sugestão da tabela, é que os auxiliares dos atos cirúrgicos correspondam ao percentual de 60% do valor do ato praticado pelo cirurgião para o primeiro auxiliar, 40% para o segundo e 30% para o terceiro. Né? Então, assim, essa é a norma da tabela e os planos costumam praticar isso daqui, embora tenha um ou outro plano de saúde que não consegue isso daqui à risca, por cento para o primeiro auxílio, 30% para o segundo e 20% para os auxílios restantes. Então, essa percentagem aqui foi uma coisa também que mudou. E muitos planos de saúde ainda estão defasados em relação aos auxílios. Né? Condições de internação, né? Que muita gente pergunta, principalmente leigo, né? Por que o plano de saúde, quando a tabela é apartamento, paga dobrado, e se a mesma cirurgia, se eu vou fazer uma tiroidectomia total num paciente da enfermaria, eu vou fazer exatamente a mesma cirurgia, passar o mesmo tipo de visita hospitalar de um paciente de plano de saúde apartamento, que são o tal das acomodações hospitalares superiores. Né? Mas por que paga diferente? Porque aqui na tabela, né, ele explica que maior, não é, de mensalidade, aquilo também se reflete no honorário médico. Então, por isso que costuma ser o dobro, né, do valor que é pago pelo plano enfermaria. Então, isso não tem a ver com a cirurgia em si, isso tem a ver realmente com a acomodação do paciente com o tipo de plano. Né? É importante também isso daqui, pessoal, que essa codificação de apartamento, né, ou seja, dessas acomodações superiores, isso aqui não vale, né, se o paciente estiver, por exemplo, fazendo um procedimento ambulatorial. Né? O paciente que não se internou, que vai fazer, vamos dizer, um tumorzinho de pele, que faz a nível ambulatorial sem internar, esse tipo de aplica. Né? Outro detalhe também é que isso daqui tudo, né, se reflete para a equipe como um todo, não é só para o honorário do cirurgião e dos auxiliares, do anestesista também. Então, muitas vezes vocês podem se deparar, acho talvez, não sei qual a experiência
da plateia, se já são cirurgiões mais experientes ou não com plano de saúde. Às vezes o paciente tem um plano apartamento, um plano enfermaria e quer ficar no plano apartamento. Então, assim, é lícito, não é nada absurdo. A equipe médica, quando eu digo a equipe, cirurgiões e cirurgião, auxiliares e o anestesista, fazem a cobrança do diferencial de acomodação, se chama, que é, vamos dizer, para completar, para o valor que o plano de saúde está cobrando. Isso daí é viável, não é nenhuma aberração. Então, o primeiro capítulo da CBHPM, pessoal, ele fala de procedimentos gerais. Esses procedimentos gerais, na verdade, vão desde consulta médica, né, visita hospitalar, procedimentos de puericultura, variados, que não são procedimentos cirúrgicos propriamente ditos, né? E o capítulo 2 são os procedimentos clínicos, que aí são aquelas intervenções clínicas mais especializadas, né? Holter, ou seja, não é cirúrgico, mas também não é uma consulta, não é são atos médicos, né, diferentes. E o que a gente vai pular direto, mas que eu realmente recomendo que depois vocês leiam com calma, é para a parte que mais nos interessa, que são os procedimentos cirúrgicos propriamente dito, que é o capítulo 3, celular subcutâneo e os anexos, que, na verdade, isso aqui não é só do dermatologista, não é do plástico, acaba que é da gente também a parte que principalmente quando a gente faz dos tumores de pele, né? Aqui, pessoal, a gente fez nessa tabela de 2018 uma mudança que é esse retalho aqui. Deixa eu botar aqui, ampliar aqui para vocês. A gente mudou esse retalho muscular ou miocutâneo, né, que passou a ser um porte 10A, é um porte diferente do que o que ele tinha antes, né? E esse retalho, ele vale, por exemplo, para o peitoral maior, né? Para esse tipo de codificação. Isso daí a gente foi nessa última edição, né? E teve essa observação aqui, ó, referente ao código 3.0101719, que é o código do retalho, que o procedimento do retalho muscular miocutâneo aplica-se à estrutura utilizada de grandes grupos musculares, podendo ter, entre outros, o peitoral maior, o trapézio, o reto abdominal, grande dorsal ou glúteo. Por que veio essa observação aqui, pessoal? Para que isso, assim, o objetivo da tabela da CBHPM, ela tanto é para valorizar o trabalho médico e a gente ser remunerado de forma justa, mas também o que a AMB e toda essa comissão da CBHPM, esses atores que estão presentes, né, a ANS, a representante da ANS dos planos de saúde, eles querem que a tabela seja usada para dirimir qualquer tipo de dúvida e também que ela, vamos dizer, o abuso da coordenante, vocês lerem essas observações, essas instruções, porque muitas vezes isso já elimina uma discussão, por exemplo, com o auditor do plano de saúde, porque aqui nas observações, às vezes já está explícito como que usa aquele código. Então, por exemplo, se o cara quiser usar esse código de retalho miocutâneo para fazer um retalhozinho de pele, né, que ele fez lá um romboide, né, uma coisa pequenininha, aqui na observação, né, já está explícito de que ele não pode usar o código com essa finalidade, né? Então, fiquem atentos a essas observações, essas instruções da tabela, que muitas vezes elas já são, digamos, detalhamentos da forma de como você pode usar e para quem você pode pedir aquele código, né? A, a, depois da parte da cabeça e pescoço,
pescoço, que é lábio, boca, língua, glândulas salivares. E se vocês perceberem, cada unidade anatômica, né, por exemplo, lábio, né, tem 32, 02, 01, 004. Então, a partir daqui, todos os códigos 32, 02, 01, 001, né, ponto 2, aqui, ó, todos esses códigos aqui da cabeça e pescoço, eles vão começar com essa mesma, eles vão até aqui, ó, 32.02, 30.20, desculpa, 3.02.01. Então, isso daqui é uma marca de que o código ele vem da cabeça e pescoço, entendeu? Esse número 3 se refere que é o procedimento cirúrgico invasivo, né, que é a parte 3 da tabela. Esse código 02, que é esse segundo número, né, é o código já da parte da cabeça e pescoço, que é a segunda parte da tabela. Esse 01 aqui é porque é o primeiro item, primeira unidade anatômica, que é do lábio. Quando pula aqui para a boca, é 3.02.02. Quando pula aqui para a língua, é 0.03. E assim vai, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é importante porque, às vezes, a gente tem alguns códigos, pessoal, que o texto do código ele não é explícito do que o código se trata. Por exemplo, esse código aqui, ó, excisão de lesão maligna com reconstrução à custa de retalhos locais. Esse código, pessoal, quando você lê assim, sem ele estar dentro da unidade boca, eu já vi colegas querendo usar esse código, por exemplo, para fazer uma ressecção de lesão de pele. Ah, Pedro, isso aqui é bom porque aqui, ó, eu tenho direito a um porte 8B, que isso aqui é o que determina o valor honorário, e ele dá direito a 3 auxiliares. Olha só que beleza. Então, eu posso usar esse código aqui, excisão de lesão maligna com reconstrução de retalho local, para um tumor de pele? Não, não pode, porque ele está, gente, dentro da categoria de boca. Então, isso daqui é digamos, uma falha da tabela, né? Eu até já questionei por que não bota excisão de lesão maligna de boca e reconstrução com retalho, mas, assim, o que eles dizem, né, justificam, é que por exatamente ter essa codificação aqui, 3.02, 3 é procedimento cirúrgico invasivo, 02 é da cabeça e pescoço, 02, então é de boca. Se fosse de pele, se pudesse ser feito em pele, ia ter 3.01 e não ia ter essa codificação. Então, só para vocês ficarem atentos que tem esses pequenos detalhes, né? Essas coisinhas que, às vezes, isso evita já de você ter algum dissabor, alguma discussão com os auditores, né? A gente fez aqui também, pessoal, a gente teve aqui na tabela da CBHPM 2018 algumas mudanças importantes. A gente foi, as reuniões elas têm pautas, né, lá na Câmara Técnica da CBHP, na comissão da CBHPM. Então, a gente não tem muita coisa que eu gostaria de rever nessa tabela, que eu gostaria de mudar, mas a gente meio que teve que dar prioridade àquilo que é mais importante, por conta que senão a gente ia ter que dominar todas as sessões, né, das reuniões e não podia, né? As pautas são limitadas para cada sociedade. Imagine aí todas as sociedades médicas, cada uma querendo levar seus procedimentos novos, suas mudanças de códigos, suas inclusões. Então, a gente tem que meio que elencar aquilo que é importante. Então, eu tive a fazer, a investigar, assim, a intensificar a revisão da parte do que a gente opera mais, né, do que se usa mais a nível de consultório, que é para onde a CBHPM se presta, né? Então, aqui nas glândulas salivares, pessoal, a gente pediu para fazer algumas alterações, principalmente a nível de porte. Esse porte aqui, pessoal, que é o que diz o valor da cirurgia,
para a Câmara Técnica, para a Câmara lá da CBHPM, eles não é uma coisa subjetiva. Existe um sistema de pontuação, né, onde esse sistema foi criado, né, a princípio lá por uma grande força-tarefa da ortopedia, e depois a ANB adotou para que, quando a gente fosse questionar a mudança de um valor do porte, essa mudança fosse feita baseada em critérios objetivos e não em critérios subjetivos. Então, dentro desse sistema de codificação, eles levam em consideração várias coisas, desde o trabalho que a cirurgia dá, o número de visitas, de dias que o paciente vai ficar internado, o risco do médico ser processado, o nível de expertise, de treinamento que o médico tem que desenvolver. Então, a gente vai atribuindo pontos em todos esses quesitos, depois esses pontos são somados, e a soma dos pontos diz em que categoria cai. Então, eu fiz para algumas categorias, refiz diante da complexidade crescente que a cirurgia se tornou, a especialidade tem se tornado, a gente meio que deu uma atualizada. Antigamente, essa paroxidectomia parcial com conservação do nervo facial, em tabelas da CBHP mais antigas, ela era um porte 9A. Agora ela está no porte 10B. Essa paroxidectomia total com conservação do nervo facial era um porte, se eu não me engano, 9C. E agora ele está um porte 11A. Então, por que eu estou falando isso daqui, pessoal? Porque é importante que vocês se liguem de que, quando a gente tem uma atualização da CBHPM, a gente não tem atualização, principalmente nessa aqui da 2018, por causa da gente da cabeça e pescoço, a gente não teve uma atualização só no valor dos portes. Por exemplo, o porte 9A passou de R$500 para R$600. Não é só isso. Aqui nesse foi só no valor do porte. Deixou de ser um porte 9A para ser um porte 10B. Então, isso é um incremento muito maior em termos de honorário. Então, infelizmente, os planos de saúde, eles não são obrigados a seguir a CBHPM. A CBHPM é um balizador, né? Eles são obrigados a seguir a tabela TUS, né? Mas a CBHPM, como é feito nesse nível de negociação onde tem representantes desde planos de saúde, sociedades médicas e ANS, ela pode ser usada, assim, como argumentos para que, a nível local, vocês possam conversar com, vamos dizer, sindicato, comissão de honorários médicos da região de vocês, que eu não sei se tem, que, por exemplo, aqui no Ceará a gente tem uma comissão de honorários médicos que tem o Sindicato dos Médicos, o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica Cearense, né? As três entidades, elas têm representantes que vão lá falar sobre os honorários médicos que vocês têm aí a nível local, conversar com os planos de saúde e explicar que houve essa revisão e que houve essa mudança desses portes. Então, é importante que vocês trabalhem com a tabela 2018, a mais atualizada, mesmo que o valor do porte não seja pago integral. Quando vocês vão ler nas instruções, eu não vou voltar aqui para não tirar da tela, mas lá nas instruções da CBHPM, eles dão, na verdade, um balizador, né, que é desde 20% a menos até 20% a mais do valor do porte. Vamos pegar, por exemplo, esse porte aqui, 10B. Deixa eu pegar aqui quanto é que está ele na CBHPM 2018. Está lento aqui. Mas, assim, o valor do porte vamos supor aqui, vou pegar aqui, ó, o porte da paroxidectomia
parcial com conservação do nervo facial, né? Uma cirurgia bem da nossa prática mesmo. Tá um porte 10B. Então, o porte 10B da CBHPM, ele tá R$ 1.730,34. Então, se a gente for seguir estritamente a tabela, ela aceita que seja pago um valor desde 20% menor, um redutor, no caso de 20% desse valor, e até um acréscimo de 20% desse valor. Normalmente, os convênios, né, trabalham com redutores. Eles dificilmente os convênios, não sei como é a realidade de vocês, dos locais de vocês, mas dificilmente os convênios trabalham com, com tabela de preço cheio. Então, vocês podem negociar o valor do redutor, às vezes é mais do que 20%, mas se vocês pedirem, pelo menos para o convênio, atualizar a tabela para que ele comece a adotar esses portes, no caso 10B, em vez do 9A, de repente isso já vai se traduzir no incremento para vocês. Então, esses portes aqui das parotidectomias, eles mudaram, né? Mudaram teve um aumento do porte, né? A gente também fez mudanças aqui na parte de... Vamos aqui para a parte de tireoidectomia e do pescoço. Aqui no pescoço, a gente teve também mudanças, principalmente nos esvaziamentos, né? A gente mudou o valor desses portes aqui também, deu uma melhora, né? E os esvaziamentos, eles também mudaram, ó, pessoal. Não sei se vocês percebem aqui. Esse esvaziamento, a gente trocou, não tem mais aquele negócio de esvaziamento supraomioideu, radical, porque acabava que isso, do ponto de vista prático, não faz muita diferença, né, assim, do ponto de vista de tempo cirúrgico e tudo, você fazer um esvaziamento mais ampliado. E a gente acabou, para poder unificar o porte, né, de acordo com essa tabela, ó, a gente bota esvaziamento cervical unilateral, porte 10C, esvaziamento cervical bilateral, porte 12B, aliás. Então, isso aumentou muito o valor do esvaziamento. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a tabela anterior, mas um supraomioideu na tabela anterior era um porte 7C, né? É mais trabalho você fazer o esvaziamento do que uma tireoidectomia. Então, assim, a tabela, na verdade, ela ainda está cheia de falhas, mas a gente está tentando aos pouquinhos e minimizando, principalmente naqueles códigos que são os códigos da gente mais importantes. A gente também especificou aqui, pessoal, o esvaziamento cervical recorrencial por lado, né, que é o 9A. Uma coisa importante para vocês também, se não estiverem muito familiarizados com a tabela, é que a CBHPM diz que quando você faz mais de um código na mesma cirurgia, né, que são cirurgias múltiplas, você deve cobrar o código, o valor do porte mais alto inteiro, e o valor dos portes menores, você vai cobrar 70% do valor do porte. Se aquele procedimento foi feito em uma outra incisão, e se foi feito na mesma incisão, 50% do valor do porte. Por exemplo, vamos dar tal, nas tabelas passadas era um porte 9A, agora ele está com porte 10B. E da tireoidectomia parcial era um porte 7C e agora está com porte 8B. Então, fiquem atentos, principalmente nessa área aqui de tireoide, paratireoide, glândula salivar e dos esvaziamentos, né, do pescoço, que tiveram mudanças importantes aí nos portes cirúrgicos, tá? Então, vocês precisam estarem atentos para essas mudanças aqui na hora das negociações e, como eu disse, se possível, sempre trabalhem com a CBHPM 2018. Evitem trabalhar com CBHPM mais antigas que não vão ter essas mudanças. Mas eu vou dar um exemplo aqui prático. A gente fez uma tireoidectomia total, que tem um porte 10B, e fez também um esvaziamento
recorrencial, no caso que de um lado só. Então, a gente vai cobrar o código 10B. Normalmente, ele é descrito primeiro, e a gente deve cobrar o código de menor porte, que no caso, o esvaziamento recorrencial, que é o 9A, ele vai como código secundário. Como ele é feito na mesma incisão da tiroidectomia, vai ser 50% do valor do 9A. Mas se eu fizer a tiroidectomia com o esvaziamento recorrencial, e se eu fizer também um esvaziamento lateral, né? Nível 2, 3, 4 e 5 para uma metástase lateral. Então, é um 10C. O 10C, pessoal, já é maior do que o 10B. Então, eu vou cobrar o 10C inteiro, tá? Eu vou cobrar a tiroidectomia total. Não é outra incisão? Não é feito com a mesma incisão do esvaziamento. Então, vai ser 70% do valor da tiroidectomia total, que é um porte 10B, e vão ser cobrados ainda 50% do valor do 9A, que é o mesmo que é na hora de descrever, porque muitas vezes o auditor do convênio, ou por desconhecimento, ou porque realmente não está muito preocupado com isso, ele vai botando assim, bota o código cheio, 100%, o primeiro que você descreveu, o primeiro procedimento, e vai botando os outros numa sequência de 50%, nem sempre de 70%. Então, você tem que estar atento na hora de descrever, se possível, na tua descrição, você coloca lá o valor do porte, né, 100%, aí você coloca também, ou então, eu costumo colocar entre parênteses, né, tiroidectomia total, 100%, esvaziamento, 50%, porque é na mesma incisão, para ele já saber qual que é o que ele vai pagar inteiro. Às vezes, o sistema lá do convênio, não é nem por maldade ou por má fé, mas ele não está muito, ele vai meio que tocando o barco sem estar muito preocupado de pontual, né? E se você estiver ligado nisso, de repente você pode estar evitando aí de perder dinheiro. Então, só voltando para vocês verem também a questão da paratireoide, que a gente também mudou algumas coisas. A gente, inclusive, acrescentou essa observação aqui, que pode ser usado em reimplantes primários. Esse código aqui de reimplante de paratireoide, porque muitas vezes a gente fazia a tiroidectomia e tinha aquela paratireoide que saía grudada na peça. Então, isso daí, às vezes a gente tem que picar, não é, a paratireoide, que foi avulsionada, fragmentos pequenos, milimétricos, fazer reimplante no músculo, e isso às vezes não era cobrado e não é justo, né? Então, existe código para isso, reimplante de paratireoide. Tinha que, previamente preservada, nas CBHPM antiga, a gente tirou a cirurgia da tireoide. Então, essa observação aqui, inclusive, deixa claro que o auditor não tem o direito de glosar por ser um reimplante primário e não um reimplante secundário. Então, fiquem ligados, né, nessas observações. Aqui tem uma observação referente aos esvaziamentos cervicais, né, que foi uma demanda também que foi feita. Às vezes estavam sendo cobrados códigos excessivamente altos para fazer biópsia de linfonodo, né? Então, o objetivo dessas observações que foram incluídas é que os esvaziamentos, eles não podem ser usados para biópsia de linfonodo. E num código que existia aqui, inclusive que era muito usado que está até na parte da vascular, que é na linfadenectomia, que é considerado um código da vascular, né? Esse código, que é a linfadenectomia cervical 309 alguma coisa, aqui, ó, linfadenectomia cervical. É um código que tem um porte bem alto,
né? Como vocês podem ver aqui, ó, 10C, mas que esse corte é o mesmo que a gente empatou com o esvaziamento cervical agora ele é 10C também, então não tem mais necessidade de você vir aqui para a linfadenectomia cervical e cobrar isso daí, né? É o mesmo valor de corte. E foi acrescentada essa observação aqui, ó, referente ao código, que esse código não podem ser usados, né, para fazer biópsia de linfonodo, que eram algumas aberrações que também estavam acontecendo, causando problema com os auditores, né. Então, assim, pessoal, essas foram as mudanças principais que a gente fez nessa tabela da CBHPM. A tabela da MB é uma tabela que não é muito usada mais, né? Aqui no Ceará a gente não tem mais nenhum convênio utilizando. A tabela da MB, ela é uma tabela que ela não está adequada ao TUS. Então, assim, parece que tem alguns convênios em São Paulo, não sei se tem alguém de São Paulo aí, que ainda trabalham com tabela AMB, mas não é uma tabela que ela está ficando proscrita, porque ela não tem correspondência diferente da CBHPM. A tabela da AMB ela não tem correlação direta com o TUS. Então, os convênios que ainda trabalham com tabela AMB, acho que isso aí vai dar um dia com os dias contados, né? Essa tabela AMB, muitas vezes, na hora de você fazer a conversão, você vai acabar tendo que procurar um código que se assemelhe. É uma tabela que ainda tem mais distorções do que a tabela da CBHPM e que não existe uma revisão. Essa tabela foi abandonada. Então, é uma tabela que eu recomendo que vocês não trabalhem com ela, né? São códigos que nem sempre estão equiparados, os nomes e os códigos nem sempre estão equiparados ao da CBHPM, e os valores também não sofrem revisão. Então, eu recomendo fortemente que vocês evitem trabalhar com essa tabela. Quanto à questão da tabela do SUS, pessoal, a gente tem um programa, vou botar aqui. Eu, na verdade, fiz uma revisãozinha há um tempo atrás, quando teve a tabela oncológica, né? E o SUS, ele funciona através desse programa aqui, que é o SIGTAP, né? Acessar a tabela unificada, e você tem aqui grupos de procedimentos, ó. Você vai, no caso, procedimento cirúrgico, que é 04. O subgrupo, a gente tem vários aqui. Isso também não tem nenhuma correspondência com a CBHPM, né? Você vem aqui no SIGTAP, aí você vai procurar cirurgia das viárias superiores, face, pescoço, mas, por exemplo, cirurgia das glândulas endócrinas, que a tireoide ela não está na cabeça e pescoço, diferente da CBHPM. Cirurgia da tireoide para tireoide, aí você pode vir aqui procurar o código. Tireoidectomia. E com isso daqui você consegue, você consegue os códigos, e você clicando, pessoal, tireoidectomia total, na internet ele vai dar tudo, desde o código todinho, histórico da alteração não interessa muito, diz o tipo do hospital, média de permanência, e ele diz aqui o valor do serviço hospitalar, o valor do profissional, que é esse mesmo que vocês estão vendo, R$ 184, e isso é para, quando é o profissional, é para a equipe toda, né? Não é só para o cirurgião. Então, infelizmente, é uma tabela que não sofre reajuste há muito tempo. A AMB está com um plano de fazer uma grande intervenção da revisão da tabela SUS. Isso, na verdade, era um plano que existia antes da pandemia, mas com a pandemia meio que ficou adiado. Mas eu espero que eles vão
consiste na remoção cirúrgica completa da glândula tireoide. Eles têm essa descrição do que é o código, né? Alguns códigos, principalmente os oncológicos, eles têm descrições maiores. Uma coisa também que você tem que levar em consideração se trabalha com SUS é o CID compatível. Então, esse código aqui de tireoidectomia total benigna, né, ele pode ser usado para cirurgia maligna também, mas não vale muito a pena, né? E pode ser usada para CID de doença benigna. Mas, por exemplo, eu não posso usar esse código se não tiver atrelado a alguns desses CIDs que são compatíveis, né? Aqui dizendo, esse CBO é o profissional que pode fazer executar o procedimento, cirurgião de cabeça e pessoa, cirurgião geral, cirurgião pediátrico e médico residente. Qualquer um desses pode solicitar e pode executar o procedimento. Eu fiz um consolidado, pessoal, assim que saiu a revisão da tabela oncológica, né? Porque, por exemplo, a gente tem outros códigos aqui, ó, que a gente tem, em vez de cirurgia da glândula endócrina, a gente tem cirurgia em oncologia. Aí a gente tem cabeça e pescoço. Então, a gente vai procurar aqui, ó, vai aparecer outro tipo de tireoidectomia, que é a tireoidectomia total em oncologia, né? Vejam que esses códigos aqui que estão em vermelho são códigos que estão extintos, que não existe mais. O código que está valendo é esse daqui. Aí percebam a diferença. É um código que paga bem mais para o hospital, paga bem mais para... Não, melhor do que os R$ 184, mas ainda pouco, R$ 609 para a equipe cirúrgica como um todo. Isso aqui inclui o anestesista, né? Cito ou histopatologicamente comprovado pré-operatoriamente, com ou sem ressecção de paratireoides, ou seja, se tirar paratireoide não dá direito a cobrar um código a mais, né? Com ou sem realização de reimplante de paratireoide, ou seja, diferente da CBHPM, eu não posso cobrar por reimplante de paratireoide, né? E é admitido e tem compatibilidade se você cobrar junto com a linfadenectomia cervical, né? Você consegue cobrar como cirurgia múltipla ou cirurgia sequencial em oncologia, né? CID compatível, percebam que só dá para fazer com o D44.0 e o C73, já não permite CID de doença benigna, e quem pode fazer cabeça e pescoço geral, torácico, otorrino e médico cancerologista cirúrgico. Então, isso daqui eu consegui buscar, né, através desse GitHub, e, como eu disse, eu posso pedir depois para a Andrea, eu já enviei por e-mail para ela um consolidado dos códigos da CBHPM no PDF, desculpa, da CBHPM não, desse SUS, na forma de um PDF. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, rapidinho, aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Devia ter preparado antes, mas se vocês tiverem só mais um tempinho. Agora. E aí eu vou mas eu fiz um resumo dos códigos que a gente usa na cabeça e pescoço, na verdade um consolidado aqui tirado do SIGTAP e na forma de um PDF. Então, se vocês quiserem ter acesso a isso daí, é só pedir para a Andrea, que ela tem isso salvo e pode mandar para vocês por e-mail, pode pedir um e-mail para a sociedade e a Andrea pode compartilhar com vocês, certo? Eu falei já quase aqui 1 hora, vocês não me interromperam, nem sei se tem alguém ainda ouvindo aí. E deixo aqui aberto para vocês perguntarem, comentarem, né? Como eu disse, o objetivo era ter mais
conversa de como é que eu meio que instrumentalizei aí essas coisas da tabela. Eu espero que tenha dado aí algumas dicas esclarecidas para vocês, mas perguntem aí o que é que vocês acham que precisa ser melhor explicado. Ô Pedro, foi excelente, deu para ouvir, até às vezes quando parava, é engraçado que parava um pouquinho, mas logo que voltava o teu áudio, voltava com tudo direitinho, deu para assistir direitinho, e eu acho que assim, eu acho que a intenção é exatamente essa que você fez, cara, de ser bem mais didático do que realmente uma aula, né? Eu só ia brincar antes do Fábio também, eu acho que o Fábio fazer as colocações dele, pela experiência também, Fábio, se você puder falar, assim, perguntar assim, quem que coloca o nosso preço? Que dá vontade de sentar lá e falar assim, o senhor que é o dono? Vamos melhorar esse negócio aí. Essa pergunta para mim vai para o Fábio, porque essa é difícil, né? Como eu estava falando, o objetivo da TIA é de valor, pelo menos para a gente ter argumentos e ter um embasamento para poder chegar no plano de saúde e pleitear por valores melhores. Infelizmente, isso é uma luta local, né? Assim, o pessoal de Pernambuco está fazendo via comissão de honorários médicos, encabeçado pelo sindicato, né? E essas entidades, tripartite, né? Sindicato, Associação Médica e Conselho Regional de Medicina, e eles parecem que estão conseguindo algum êxito, sabe? Mas, assim, a tabela serve para embasar e você justificar, olha, eu tive essa mudança nesse esporte porque foi feita uma revisão e não dá mais para eu ficar recebendo 9A para uma tiroidectomia total. Eu quero receber 10B. Como é que a gente vai fazer? Né? E eu acho que isso já é o começo de alguma negociação. Né? Serve para, pelo menos, como eu disse, balizar. Obrigado, doutor Pedro. Posso fazer algumas colocações? A minha experiência em tabela CDHPM, CUS, é pequena, é a mesma de todos os colegas que trabalham com convênio. A minha experiência maior é com tabela SUS, já que eu faço isso no serviço de auditoria lá do hospital. O que eu tenho para falar da tabela SUS é que ela é uma tabela muito engessada, ela foi, como o doutor Pedro comentou, moldada já há muitos anos. A tabela, mesmo a tabela oncológica, que norteia trabalho de muitos de nós, do Centro de Oncologia, a última atualização que ela sofreu foi em 2012, então já são quase 10 anos aí. Melhorou bastante os honorários na última atualização que ela foi submetida, mas já poderia sofrer várias atualizações de lá para cá. Além da questão de valores, que é óbvio que poderia melhorar muito, a tabela SUS ela carece muito também em melhoria de códigos, diferente da tabela CDHPM, ela é muito carente em novas codificações e adaptações a realidades que a gente tem no nosso dia a dia. Exemplo claro são as questões de, por exemplo, a gente não tem como cobrar uma tireoidectomia parcial em caso de confirmação de câncer dentro do código oncológico. Então, se tu fez uma tireoidectomia parcial por um microcarcinoma de tireoide, infelizmente a única possibilidade de cobrança é dentro da tabela de média complexidade. Há alguns auditores que até permitem cobranças por similaridade dentro dos códigos da tabela oncológica, mas em teoria a tabela oncológica, a tabela SUS não se presta para similaridades. Então, há sérias falhas. Outras questões são as questões das compatibilidades. A partir de 2012, com a atualização da tabela,
entraram essas questões das compatibilidades, que o intuito foi justamente fazer com que alguns códigos não fossem cobrados juntos com outros, né? Por exemplo, não fosse feito um esvaziamento cervical junto com uma hernia inguinal, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Então, cirurgias teriam que ter coerência uma com a outra, mas, eventualmente, tem coisas que têm coerência e que não estão cobertas dentro das compatibilidades. Outra realidade que é muito comum são as questões de tumores de pele. Nós temos eu acho que isso vale para quase todos os serviços de oncologia e cabeça e pescoço no país. O carro-chefe da maioria dos serviços é o câncer de pele. Nós temos pouquíssimos códigos dentro da tabela SUS que correspondem à parte de câncer de pele. E, de maneira geral, esses códigos não permitem cobranças de códigos de reconstruções juntos com eles, né? Então, permite-se a ressecção do tumor e se subentende que a reconstrução faz parte da ressecção, com códigos de portes bem pequenos. E, eventualmente, se permite que se use o código da reconstrução, mas aí não se permite a cobrança do código da ressecção, já que eles não têm compatibilidade um com o outro. Enfim, a tabela é cheia de falhas desse tipo. Outra questão é os CIDs, né? Agora entraram os CIDs, que deve existir uma compatibilidade entre os CIDs do código que está usando. Então, tem várias situações em que a gente está lidando com tumores de comportamento incerto e que poderíamos usar a tabela oncológica, mas infelizmente a gente não pode. Enfim, outra questão, por exemplo, a traqueostomia em onco, hoje ela é permitida apenas para casos de tumor de laringe, tireoide obstrutivo, mas, por exemplo, se eu pegar um paciente com tumor de orofaringe, com obstrução de via aérea, eu não tenho como usar a traqueostomia dentro do código da tabela oncológica. E como eu comentei, então, são diversas pequenas falhas assim, que fazem com que o nosso trabalho fique engessado. E como a tabela não permite cobranças por similaridades e ela não é atualizada há muito tempo, ela é muito falha nas possibilidades de cobrança. Importante você falar agora, eu até lembrei de uma coisa. Pessoal, eu botei aqui no link, acho que eu vou compartilhar aqui minha tela de novo. Eu botei aqui no link uma para vocês. A gente publicou no site mesmo da Sociedade Brasileira de Mudanças que eu falei, né, elas estão resumidas aqui, ó. Então, a da tireoide, os códigos, o que foi que mudou no grupo de paratireoide. E uma das coisas que você estava falando dessa história da compatibilidade, da traqueostomia, uma das primeiras coisas que eu pedi para tirar é que tinha uma observação lá na tabela da CBHPM, nas CBHPMs antigas, que dizia que não podia não podia cobrar traqueostomia junto com esvaziamento cervical, que eram códigos incompatíveis. Que assim, o esvaziamento cervical ele inclui a ligadura de vasos e a traqueostomia. Aí, assim, quando eu fui defender a posição de que não inclui nada, foi muito fácil, só levar a foto do esvaziamento cervical supraomoideu e me comunique com a traqueostomia, até porque senão não vai fazer vácuo, vai contaminar o esvaziamento. E assim, aí nessa mesma reunião, unanimemente, eles eliminaram aquela nota que dizia que você não podia cobrar a traqueostomia junto com o esvaziamento cervical que estava incluso, né? Então, assim, a gente vê ainda muitas aberrações dessa, mas como você está falando, a gente vai aos pouquinhos tentando mudar e tentando aí ajustar, né? Eu acho que o que foi falho é que a gente passou muito tempo sem mexer nessa tabela,
né? Assim, foram décadas. Na verdade, o que eu soube é que desde que a tabela foi criada, a primeira CBHPM, nunca ninguém nesse pescoço tinha feito nenhuma revisão. Eu sou a gente realmente está muito defasado, não só na valoração dos postos, mas realmente esse monte de código aí destoante, né, essas incompatibilidades que você. Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio. Fábio, eu não sei se houve alguma modificação, mas eu acho que uma das coisas mais esdrúxulas que eu via na tabela, no SIGTAP lá no SUS, era a tal da biópsia de laringe, porque a biópsia de laringe que consta lá é como se fosse com anestesia local, onde onde fosse feita a biópsia, o cara ia embora. E eu trabalhei no hospital lá em Goiânia, que era tipo 7, né? Então o hospital recebia, o cirurgião recebia o valor. E aí como é que e aí tinha sempre esse problema, porque o paciente vai fazer uma biópsia de laringe, ele é internado, ele é feito a intubação, ele é feito a biópsia dele e ele fica até o outro dia. Houve alguma modificação hoje ou a gente ainda continua com essa essa coisa esdrúxula? Não, continua esdrúxulo. Como eu disse, a tabela é cheia de problemas. A parte de procedimentos diagnósticos não são cobertos pela parte da tabela oncológica. Então, todos os procedimentos diagnósticos estão na parte de tabela de média complexidade. Biópsia de laringe, biópsia de faringe, laringoscopias, todos os procedimentos endoscópicos, tudo isso aí está dentro da tabela de média complexidade. E quem elaborou a tabela SUS pressupôs que essas biópsias todas, como por exemplo as biópsias de laringe e faringe, deveriam ser feitas com anestesia local, porque elas não prevêem anestesia, não prevêem cobertura para anestesia. O que se faz na prática é que se faz com anestesia, sim, e o hospital acaba bancando isso. Então, mais um prejuízo para a parte do hospital. De maneira geral, o que acontece na prática é que os hospitais que trabalham com SUS, a gente tem dois modelos dentro do país. Ou o hospital que tem um serviço de residência, onde há uma verba já orçamentada para isso, onde não há uma preocupação excessiva com relação a esses custos gerados pelas falhas da tabela SUS, né? E outra parte do Brasil é coberta por hospitais do modelo filantrópico ou hospitais do SUS, do interior dos estados, onde o serviço não está atrelado a residências médicas, são cobertos por profissionais liberais, onde esses profissionais fazem acordos com os hospitais e trabalham por tabelas, muitas vezes tabelas SUS, outras vezes tabelas diferenciadas. Então, eventualmente, os hospitais fazem acordos com os médicos para pagamento de uma tabela CBHPM, elaborando uma similaridade entre códigos da tabela SUS e CBHPM, pré-acordado no momento da contratação. Eu vou dizer que isso é a realidade nossa. A gente tem um acordo por tabela CBHPM, que também está bem defasado já, mas é o que garante que ainda tenha profissionais atendendo o SUS aqui na nossa região. Acho que o José Zé Gabriel Paixão ali, ele levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta, Zé? Sim, vocês me ouvem? Alô? Sim, sim, dá para ouvir, dá para Vocês me ouvir. ouvem? Tudo bem? Boa noite, meu nome é José Gabriel, eu sou de Belém do Pará, e eu queria agradecer também eu vim assistindo esse ciclo de palestras aí, né, muito, muito importante, principalmente para quem está começando aí nessa jornada, né, então eu estou aproveitando bastante, eu achei muito boa a exposição do Pedro Colares, né, quero agradecer esse resumo aí, eu tenho o CBHPM, procuro sempre me orientar, em 2018, né,
e eu acho que esclareceu bastante. Eu tenho uma pergunta para o Fábio, que eu li o artigo dele, né, sobre a tabela oncológica do SUS, e até mais uma curiosidade, assim, você tem a utilização dessa tabela melhora ou melhorou na sua experiência a remuneração do hospital, dos hospitais que trabalham com a tabela de SUS oncológica? Você tem dados assim que suporte isso? Porque a gente olhando o valor, realmente vai melhorar, né? Mas já existem dados que comprovem isso? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Você quer saber se, usando a tabela SUS em comparação com a tabela SUS oncológica em comparação com a tabela de média complexidade, isso trouxe uma melhoria para a instituição? Isso? Exatamente, é isso. Sim, eu não tenho esse dado, mas isso é nítido que os hospitais têm interesse de usar a tabela oncológica, o valor é diferenciado. Não só por isso, os hospitais que acabam aderindo à tabela oncológica, eles não fazem isso porque querem, eles precisam adquirir uma credencial para fazer uso da tabela oncológica, não é qualquer hospital que pode fazer uso. Então, para poder usar a tabela oncológica, você tem que ter no mínimo um centro de oncologia, no mínimo um UNACOM. Então, normalmente são UNACOMs e CAPOMs que usam as tabelas de oncologia. Outros hospitais que não têm credenciais oncológicas não podem usar, não tem autorização para uso, não passa pela auditoria do município ou auditoria do estado, conforme for feita o serviço de auditoria da região, né? E há um interesse não só pelo valor da tabela, mas também porque os hospitais recebem uma verba diretamente do governo federal. O pagamento da tabela oncológica, ele vem de fontes diferentes. Então, o pagamento que vem da tabela oncológica, ele vem diretamente do governo federal. Passa pelo serviço municipal, no caso, se a saúde for de gestão plena, né? Mas não passa pelo Estado, passa direto para o município e depois repassa para o hospital. Então, a fonte é diferente da verba que vem da tabela de média complexidade, que normalmente é de uma contratualização do Estado. Então, começa por aí, as fontes são diferentes. A forma como o Estado te paga é diferente como a tabela oncológica te paga. Eu não sei se vocês sabem, mas isso é uma coisa que eu aprendi depois de começar a mexer com a auditoria. Por exemplo, se você vai fazer uma tiroidectomia parcial e é um código da tabela de média complexidade ali. O hospital, ele não recebe aquele valor ali que está na tabela. Ele recebe uma média dos valores calculados do ano anterior. Então, eles pegam uma somatória de todas as cirurgias de média complexidade que foram realizadas naquela instituição no ano anterior. Então, calculam 2021 está recebendo a média de 2020, somam tudo que foi feito, calculam dividem pelo número de cirurgias e estabelecem uma média. A média do valor foi R$300. Então, a média que tu vai ganhar pelas próximas cirurgias do ano de 2021 vai ser isso. Se tu fizer uma tiroidectomia parcial, vai ser isso que tu vai receber no ano que vem. Então, tu passa um ano todo batalhando para melhorar as tuas qualificações, para que no ano seguinte tu consiga colher melhores frutos. Aí tu me pergunta qual é que é a vantagem do hospital, qual é que é o interesse do hospital? Muito mais interesse de de receber por uma tabela que recebe o valor exato daquilo que tu está produzindo, né? Que é como é da tabela oncológica. Então, começa por aí. O valor é diferente, a fonte é diferente, o modo de cálculo é diferente. Eu não sei te dizer em valores exatos, né, o que isso trouxe de melhoria, mas há um interesse de todas as instituições de adquirir centros de oncologia e ganhar dessa forma. Entendi, obrigado. Eu tenho permitido uma outra pergunta para o Fábio. Até tem um código, né, da tabela do SUS, que é a ressecção ampliada em oncologia. Ressecção ampliada de tumor de parcimônias em oncologia. Sim. Existe alguma restrição de utilização para cabeça e pescoço? Ela, por exemplo, para a gente colocar como código no SUS, na tabela SUS, né, que eu falo. Sim, sim. Esse é um código que ele foi criado pensando em sarcomas, né? Então, a ideia dele foi essa, usar um código para tumor de partes moles.
O que acontece na prática é, como eu comentei antes, a gente tem poucos códigos que são usados, tem poucos códigos na tabela SUS para câncer de pele. Então, de modo geral, a gente vê muitos centros que utilizam esse código para tumores extensos de pele em cabeça e pescoço. Na prática, isso varia muito de acordo com a concepção de cada auditor da região. Aqui, por exemplo, o nosso auditor municipal não deixa passar. Até porque o CID, que é utilizado compatível com esse código, é o CID C49, que é o tumor de partes moles. Então, não é tumor de pele, é tumor de partes moles. Ele não admite a cobrança. Então, por exemplo, vai fazer uma amputação de nariz por um câncer de pele. Infelizmente, é câncer de pele. E aí só tem três códigos na tabela SUS, que é tumor de pele com plastias e o retalho local, tumor de pele com enxerto, ou excisão de mais de um tumor de pele. É a única coisa que tem dentro da tabela oncológica. E, minto, tem mais uma coisa, tem mais uma situação na tabela oncológica que criaram, que foi as amputações parciais ou totais de orelha, que poderia também ser por câncer de pele. E aí eu me pergunto, não sei por que quem elaborou a melhoria da tabela SUS, esse código foi criado dentro da melhoria da tabela SUS de 2012, né? Por que não criaram, então, códigos para amputação de nariz, ou tumor de pele de nariz com retalho, tumor de pálpebra, tumor de... Enfim, Eu existem te outras explico por quê. áreas Você quer nobres da saber? cabeça e pescoço que são tão complexas quanto, Eu te acredito explico. que Você mais quer saber? complexas do que a orelha, inclusive, que não foram cobertas, né? Eu vou te explicar por quê. Você quer saber o motivo? Pode falar. Eu quero. Porque quem faz essa ação, que é do verdade até, mas as políticas de oncologia e de saúde, de oncologia na saúde pública são do COSINCA, que é esse conselho do INCA para decidir essas coisas de SUS. E a cabeça e pescoço não tem um assento no COSINCA. É uma das brigas que a gente tem. A gente só tem cirurgiões oncológicos. Então, quem fez a nossa tabela de SUS não foi cabeça e pescoço, foi cirurgião oncológico. Então, tá aí a sua explicação. E a Não briga sei está se eu grande consegui até responder hoje, essa né, pergunta, Pedro? mas basicamente é isso. Sim, inclusive, isso é uma das pautas das nossas reuniões da SBCP. A gente há muito tempo vem brigando para conseguir um assento para ver se consegue intervir nisso daí. O pessoal do INCA, não deixar que cirurgiões oncológicos definam a tabela de um. Pedro, falhou, cara. O teu áudio não saiu, não. Desculpa. Melhorou agora? Alô? Oi, agora sim. Alô? Agora sim, estamos te ouvindo. Pronto, desculpa, pessoal. Como eu disse, a internet está ruim. Mas o problema é que o COSINCA, que é esse órgão que faz que determina essas políticas de saúde pública de oncologia, inclusive essa tabela de oncologia do SUS, não tem ninguém da cabeça e pescoço. A gente está pleiteando um assento oncológicos que fizeram essa tabela de oncologia, de cirurgia oncológica, sem participação de cabeça e pescoço. Mas não é por falta de vontade e nem de empenho da sociedade, é porque realmente os assentos são contados e a gente vem brigando para ter direito a uma vaga no COSINCA.
Fábio, pode ficar à vontade se não houver mais. Eu só complementar um detalhe sobre a última pergunta do colega ali. Isso tudo que eu falei é com base naquilo que a auditoria municipal aqui do nosso serviço adota como verdade. Só que, eventualmente, tu pode encontrar auditores com opiniões diferentes. A gente já entrou em contato com o Ministério da Saúde para discussões a respeito de códigos onde há conflitos, assim, que a gente não chega a um consenso a respeito do que seria a melhor forma de cobrança, e o Ministério da Saúde sempre se posiciona da mesma maneira. O auditor do município tem liberdade para tomar as decisões que ele julgar mais coerentes. Então, tudo depende da opinião do seu auditor. Então, pode ser que tu encontre um auditor com uma cabeça mais aberta, outras vezes uma cabeça mais fechada. Eu não posso te dizer como que cada um vai interpretar. Mas, a grosso modo, esse é um código que não se aplicaria para tumores de pele. Obrigado pela resposta. Toma, eu acho que se alguém tiver mais pergunta, fica aberto ainda aí. E se não, eu ia pedir para o Fábio fazer as honras de fechar. Eu acho que eu fiquei muito feliz com a reunião, Pedro. Eu acho que o principal que você falou no início, que é ler aquela primeira parte que ninguém lê, né? Que nem prefácio de livro, que muitas das vezes a gente já vai direto para o livro. Mas, assim, foi lá que eu fui aprender que quando você vai atender no seu consultório também, se for fora do horário noturno, você pode cobrar o dobro. Quando é consulta domiciliar também, você pode dobrar o seu valor de honorário. Então, assim, foram lendo aquilo dali que ninguém lê. Todo mundo já quer saber direto do código da sua cirurgia. Foi onde eu fui entender muita coisa. E aprendi até com você hoje a história do porquê não tinha me atento com a história do porquê que se paga 2 vezes mais quando a pessoa está no apartamento, já que toda vez a gente quer brigar e quer dizer, mas eu não opero melhor ou pior quando é apartamento ou enfermaria. Então, hoje você já falou um pouco sobre isso aí, acho que tirou muitas dúvidas. Fábio, a casa é sua, pode fechar a sua palestra, a sua casa. Primeiro, agradecer ao convite da comissão por participação aqui, agradecer ao Dr. Pedro pela palestra, obrigado, excelente palestra, acho que o caminho é esse mesmo. A gente, na nossa formação médica, não tem nenhuma uma instrução a respeito de como realizar nossas cobranças, como lidar com esse mundo de tabelas, né? Então, esse é um caminho que a gente precisa conhecer. Para quem está iniciando, se tiver algum residente aqui na sala de conversa, acho que esse é um assunto que todos os residentes têm que se inteirar, porque esse é o dia a dia da gente dentro da nossa profissão. A gente tem que conhecer as tabelas, porque isso é a forma de cobrança da nossa profissão. E, enfim, o caminho é conhecimento. Então, obrigado a todos, mais uma vez. E para aqueles que tiverem interesse, como o colega comentou, eu fiz um resumo uma forma de um artigo publicado na revista Anvix. Ele está disponível no meu Exame, se alguém quiser buscar. Fico à disposição. Se quiser entrar em contato direto comigo também posso fornecer. Ele está free na internet. Pedro, eu queria também te agradecer, queria que você falasse suas últimas palavras também para a gente fechar. Alô, obrigado. Então, acho que a minha conexão já está ruim. Acho que foi muito proveitosa. Espero que eu
tem ajudado e fico aí à disposição também de vocês. Meu e-mail dr.pedro.colares com 2 L's, @gmail.com. Se alguém quiser também me procurar e mandar alguma coisa, eu estou à disposição de vocês. Tá bom? Tá ótimo. Pessoal, para fechar, normalmente em janeiro não tem palestras, mas a gente já tinha colocado uma no Out of Box. Dia 20 de janeiro, a gente vai falar sobre gestão em saúde. Riscos, produtividades e interatividade. Vai ser um CEO de uma empresa de software de receituário médico, não, desculpe, de prontuário médico, da Amigo, e o moderador vai ser o Dr. Antônio Gonçalves. Então, queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Pedro, porque eu acho que vocês tiraram muitas dúvidas e ajudaram, e realmente, eu acho que essas palestras deveriam fazer parte delas também com a gente, os residentes, que eles mais... A gente sabe, muita gente já velha, a gente não sabe, mas eles já deveriam sair prontos, né? Pelo menos não bater a mesma cabeça que a gente bate ao longo da nossa vida, né? Obrigado a todos, então. Tenham uma boa noite. Feliz Natal e Feliz Ano Novo, já que a gente não vai se ver. 20 de janeiro a gente está de volta. Tchau, tchau. Obrigado.